Sabe quando a gente pensa em direito, em uma decisão judicial racional, o que vem à cabeça? Lógica, certo? Argumentos perfeitos, quase matemáticos. Mas e se eu disser que ser racional no direito é muito, mas muito mais do que só isso? Hoje a gente vai fundo para entender o que é de verdade a racionalidade jurídica. E olha, a resposta é bem mais rica do que a simples lógica formal. Para começar, vamos direto ao ponto nevrálgico da questão. Imagina só um caso bem difícil no tribunal. De um lado, você tem um argumento impecável, redondinho. Do outro, um argumento igualmente perfeito, só que ele defende exatamente o contrário. E aí? Se os dois são logicamente válidos, como é que se faz a escolha? É nesse momento que a lógica pura, sozinha, meio que trava. Ela não tem a ferramenta para resolver esse impasse. E olha, isso não é só teoria, não. Acontece toda hora. Pega esse exemplo clássico aqui. Direito à propriedade versus a proteção do meio ambiente. Os dois argumentos são tirados da Constituição. Os dois são válidos do ponto de vista lógico. Só que, na vida real, quando uma construção ameaça uma área de preservação, eles batem de frente. Não tem como atender os dois 100% ao mesmo tempo. A lógica nos trouxe até esse ponto, mas ela não aponta o caminho a seguir. E agora? Então, a saída para esse tipo de dilema é mudar o nosso foco. Em vez de ficar procurando a resposta certa, como se fosse uma fórmula mágica, a gente precisa olhar para o processo. E é exatamente essa a proposta da chamada racionalidade jurídica procedimental. O que importa não é só o que foi decidido, mas principalmente como se chegou naquela decisão. Tá, mas o que é isso na prática? Significa o seguinte: uma decisão realmente racional não é só aquela que é logicamente correta e pronto. Não. É uma decisão que nasce, que emerge de um procedimento robusto, transparente, que combina aquela sabedoria de lidar com casos do mundo real, a disposição de ouvir e ponderar todos os lados e a obrigação de apresentar razões que se sustentem. A gente pode até dividir esse processo em três passos essenciais. O primeiro é o raciocínio prático, que os gregos antigos chamavam de frônesis. É, sabe, aquela arte de tomar a decisão certa na situação certa, que vai muito além de só aplicar a lei de forma fria. O segundo passo é a deliberação, o exercício de considerar, de forma honesta mesmo, todos os argumentos, pesando as razões de cada um. E, por fim, a argumentação fundamentada, que é basicamente o dever de explicar o porquê da decisão, conectando tudo com a lei e os princípios do direito. E tem uma frase que captura a essência disso perfeitamente. O processo para se chegar a uma decisão é tão importante quanto o resultado em si. Quer dizer, a legitimidade de uma decisão judicial não vem de uma revelação mágica da resposta certa. Ela é construída passo a passo durante o processo. É a qualidade da jornada e não só o destino que nos faz confiar no resultado. Certo. Agora que a gente pegou a ideia geral, vamos um pouco mais fundo. Essa tal de racionalidade procedimental não é uma coisa só, monolítica. Ela se apoia, na verdade, em 4 dimensões diferentes. Pensa nelas como se fossem as 4 pernas de uma mesa, sabe? Se faltar uma, a mesa toda fica bamba. O primeiro pilar é o epistemológico. Esse aqui tem a ver com a verdade dos fatos. A pergunta é bem direta. As provas, as alegações, são verdadeiras? O argumento bate com a realidade dos fatos? Simples assim. O segundo pilar é o lógico. Esse é o campo da consistência. A gente se pergunta aqui: o raciocínio se sustenta por si só? Uma parte do argumento não contradiz a outra? As conclusões realmente derivam das premissas? É a coerência interna. O terceiro pilar é o pragmático, e esse é o que conecta tudo com a vida real. A questão aqui é: essa decisão vai funcionar na prática? Ela realmente resolve o problema que está na mesa? Ou é só uma solução que parece bonita no papel, mas que não se sustenta? E por último, mas super importante, temos o pilar comunicativo. Ele é essencial para a democracia. A pergunta aqui é: a decisão é compreensível? As razões por trás dela podem ser explicadas de um jeito claro, não só para outros especialistas em direito, mas para qualquer pessoa da sociedade? E aqui está o pulo do gato. Nenhuma dessas dimensões funciona sozinha. É isso que é crucial entender. Uma decisão pode ser super consistente na lógica, mas baseada em fatos falsos. Ela pode ser eficaz na prática, mas totalmente injusta. A verdade pode ser apresentada, mas de uma forma que não resolve nada. E um argumento pode ser super claro, mas completamente vazio de conteúdo. A verdadeira força, a verdadeira racionalidade de uma decisão vem do equilíbrio, da harmonia entre esses 4 pilares trabalhando juntos.
Mas, claro, essa visão mais sofisticada da racionalidade não surgiu do nada, né? Ela é o resultado de um debate que durou décadas, construído tijolo por alguns dos maiores pensadores do direito. Vamos dar uma olhada rápida em como algumas dessas mentes brilhantes ajudaram a montar esse quebra-cabeça. Vamos começar com H.L. Hart e a ideia genial dele de textura aberta. O que ele dizia era que toda lei tem um centro claro, um núcleo de certeza. Por exemplo, a placa "Proibido veículos no parque" claramente proíbe um carro de interar. Mas toda lei também tem umas bordas meio cinzentas, uma penumbra de dúvida. E um skate? É um veículo? E uma bicicleta elétrica? Nesses casos, a lei não dá uma resposta pronta. E é aí que entra a necessidade de um julgamento racional, de usar o discernimento de forma bem fundamentada. E a partir de Hart, a conversa só foi evoluindo. Ronald Dworkin, por exemplo, trouxe a ideia de integridade, defendendo que uma decisão racional tem que fazer sentido dentro da grande história do direito, como se fosse um novo capítulo de um livro. Depois veio Robert Alexie, que focou mais nas regras do jogo, sabe? Para ele, a racionalidade está em seguir um procedimento justo de argumentação. E Jürgen Habermas foi ainda mais fundo, dizendo que esse diálogo só é racional de verdade se for livre de coação, de poder, de manipulação. Cada um deles foi adicionando uma peça crucial nesse quebra-cabeça. Ok, depois de toda essa teoria, a gente pode se perguntar, tá, mas e daí? Qual o impacto real disso no nosso dia a dia? Puxa, é um impacto gigantesco. Porque, no fim das contas, a gente está falando da base da confiança que a sociedade deposita no sistema de justiça como um todo. A grande lição aqui é a seguinte: justiça é algo muito mais complexo do que simplesmente apertar um botão e obter uma resposta. É um processo humano, e a qualidade desse processo, a transparência, a fundamentação, a abertura para ouvir diferentes argumentos que constrói a confiança no resultado, mesmo quando a gente não concorda com ele. Uma decisão legítima não é aquela que agrada todo mundo, mas sim aquela que pode ser defendida abertamente, com base em fatos, em lógica, em eficácia e em clareza. E para fechar, fica uma provocação. Se a gente entende que a racionalidade não é uma fórmula mágica para achar a resposta certa, mas sim um compromisso com um processo de debate justo e aberto, o que isso muda para nós? O que isso exige de quem acompanha as decisões da justiça e participa do debate público na sociedade? Parece que a responsabilidade aumenta, né? Fica aí a reflexão.